Além dessas questões, como estamos obrigando o filho à vida, temos de dar uma olhada em como as pessoas levam e encaram a vida, para termos uma ideia de como poderia levar ou encarar a vida o nosso futuro filho. Normalmente as pessoas se enquadram em três grupos. Algumas são particularmente otimistas e dizem adorar viver, quase que independente das condições em que vivam. Tem um grupo intermediário que dizem que ora adoram, ora detestam, em momentos pontuais. E tem alguns que são particularmente pessimistas, que dizem detestar viver, mesmo que pareçam viver bem. Nós, enquanto futuros pais, não temos um poder limitado para situar nossos filhos em um desses grupos. Então fica uma pergunta: como seria o nosso filho? Seria ele um amante incondicional da vida ou um jovem suicida atormentado? Embora a vida permita certas escolhas, o encarar da própria vida será uma resultante de fatores múltiplos e incontroláveis, da nossa perspectiva. Assim, não é possível saber seguramente em que grupo o filho estará. O novo ser, o filho, é uma incógnita, e algumas possibilidades a ele reservadas são terríveis e devastadoras. Uma dessas possibilidades é um penoso processo de suicídio, em que o indivíduo experiencia, algumas vezes por anos, vários tipos de sofrimento, até que efetivamente se livre de tudo. Observe que quando decidimos ter um filho, não temos como ter certeza de que ele não passará por isso. A única coisa que o pai e a mãe precisam fazer para reservar ao filho uma possibilidade como essa é ter o filho. Pois a partir, pois a partir daí, dessa decisão dos pais, o problema será dos filhos. Eles terão que lidar com tudo que vier, com o pacote todo. Se o caso extremo do suicida ou do grupo particularmente pessimista não for considerado por vocês como um risco legítimo ou real, para os fins dessa exposição, esses exemplos podem ser substituídos por outros casos, como de pessoas que enfrentam sérias dificuldades existenciais, como os psicanalistas estão acostumados a tratar, ou de pessoas com problemas de saúde cotidianos. Nós temos hoje um registro de mais de 7.000 doenças que afetam a nossa saúde corporal e mental, e que podem mudar drasticamente, inclusive do dia para a noite, a nossa qualidade de vida. Sem falar, claro, no processo de envelhecimento e fadiga naturais a que estamos sempre submetidos. Ou ainda o caso de pessoas que não buscam uma ajuda profissional, mas que, para continuar vivendo ou sobrevivendo, precisam se intoxicar, alterar seu estado de consciência com drogas legais ou ilegais, criar psicoses, etc. Enfim, mesmo para quem não é um suicida atormentado, a vida parece não ser tão fácil. Às vezes, um indivíduo precisa de uma vida inteira de terapia para se tornar minimamente equilibrado. E se o novo ser, o nosso filho, se encontrar em algum momento em uma condição dessa? Observe então como que uma decisão comum, cujo hábito é tido por nobre, pode trazer um imenso sofrimento. É então que começa a se mostrar essa verdadeira não trivialidade dessa decisão, e quão importante, e talvez até necessária, seja uma maior reflexão e sensibilidade nesse assunto, sempre sob a perspectiva do novo ser, não apenas de nós enquanto futuros pais. Certamente, há na procriação inúmeros riscos, mas o verdadeiro problema não é simplesmente haver riscos, mas que esses riscos se expandem ao filho, não ficando limitados apenas ao pai e à mãe. A decisão, quando é tomada em favor da procriação, excede as partes que tomaram a decisão, e com isso traz implicações para um ser necessariamente inocente, que não participou ativamente de tudo isso que o estava envolvendo. Um pai verdadeiramente comprometido com o bem-estar do filho não criaria essas possibilidades, não o colocaria em situações de risco, não levaria adiante algo que pode ser devastador para o filho. Enfim, nós, enquanto futuros pais, não temos como saber o que será do nosso filho. E mesmo que fôssemos hipoteticamente o melhor pai e mãe do mundo, com todas as condições no melhor grau, ainda não teríamos o poder para garantir que se tornaria um sujeito, como vocês preferirem chamar, saudável, equilibrado, satisfeito, consistente, feliz. Assim, sumariamente, quando obrigamos alguém a nascer, estamos colocando um ser inocente em uma situação de múltiplos riscos, sem garantias para o seu bem-estar. E essas questões deveriam ser seriamente ponderadas por quem estiver disposto a considerar a perspectiva do futuro filho com respeito e sensibilidade. Bom,
Aqui a gente termina a apresentação dessa parte primeira, do capítulo 2, e com isso eu ofereço uma analogia para ilustrar um pouco essas partes. Ter um filho é como fazer uma roleta russa, porém com uma arma apontada para a cabeça da criança. Quando se faz uma roleta russa com a arma apontada para a cabeça de outra pessoa, pode-se defender que há uma busca de emoção, de sensações, pode-se buscar saciar alguma espécie de compulsão ou de vício, mas é difícil defender que se faz isso por preocupação com o bem-estar de quem pode levar a bala. Ainda que alguns aleguem que a chance de levar bala é pequena, talvez um sexto, não se pode levar adiante a atitude que coloque o inocente em risco se assumirmos a sua perspectiva, a perspectiva de se importar com ele. Isso só faz sentido a partir da perspectiva daquele que quer fazer a roleta russa acima de tudo. Bom, a gente pode fazer então uma comparação rápida com o que a gente tem aqui, tendo em vista a perspectiva do filho e considerando as atitudes possíveis frente à procriação. Se procriamos, colocamos o filho em um cenário de inúmeros riscos sem garantias para o seu bem-estar. Se não procriamos, não o colocamos em risco e, ao mesmo tempo, não o privamos de nada, pois ele nunca chegou a ser, nunca chegou a existir, então nunca sentirá falta de nada. Bom, tendo esse enfoque, fazendo a comparação dessa maneira, parece claro que a motivação da procriação não está realmente no filho, está naquele que está criado. Bom, então poderia ficar uma pergunta, por que procriamos? Para responder a essa pergunta, eu apresento uma outra parte, agora na parte segunda do capítulo 2, sobre 3 categorias que eu defino. O egoísmo, o superegoísmo e o ultraegoísmo. Bom, nós enquanto seres humanos costumamos buscar diversão, distração, satisfação, prazer, alegria e realização. Às vezes fazemos isso sozinhos, por exemplo, ao sonhar, idealizar, pensar. Às vezes fazemos isso, por exemplo, tendo companhia, como ao conversar, praticar esportes, relacionar-se, entre outros. Ao se envolver com outra pessoa, podemos ter preocupação com seu sentimento, demonstrando uma empatia, pensando e sentindo-se na perspectiva dela, se sentindo responsável por ela, ou podemos não ter grandes preocupações, podemos ficar voltados unicamente para a satisfação das nossas próprias necessidades, sem qualquer receio do sofrimento e outros efeitos colaterais que possamos causar àquela pessoa. Quando nos relacionamos dessa última maneira com um adulto, teríamos a categoria do egoísmo. Vale fazer a ressalva que, por se tratar de um adulto, ele foi feito de vítima, mas ele não é completamente inocente, pois ele poderia ter se questionado a respeito da situação que estava se colocando. Poderia se perguntar se aquele ambiente que partilhava com o outro era confiável ou não, poderia ter se preocupado com as intenções do outro de alguma maneira, sabia da possibilidade do outro estar mentindo só para conseguir o que precisava ou o que queria, e poderia decidir a partir daí se mesmo assim levaria adiante esse relacionamento ou não. Dessa forma, ele também é responsável por ter entrado e permanecido nessa situação. Se foi feito de vítima, realmente foi porque se permitiu. Mas, caso se tratasse agora, por exemplo, de uma criança, em virtude dos níveis dela serem restritos, níveis de potência, ciência e responsabilidade, a gente teria o superegoísmo. Afinal, a criança tem menos condições de não entrar, de se defender e de romper com essa interação. No caso da procriação, segue-se a mesma tendência de buscar a própria diversão, a própria distração, satisfação, prazer, alegria, realização. Isso busca-se atender aos próprios interesses, sem que os sofrimentos, os riscos, as incertezas quanto ao bem-estar do outro, do filho nesse caso, o façam parar, o façam não procriar. Mas há ainda um agravante, um dístico. Aqui foi criada uma pessoa, foi criado um novo ser humano especialmente para que alguém pudesse se satisfazer com ele ou por meio dele. Em consequência disso, não havia para ele qualquer chance de defesa, nada que pudesse fazer para se opor ao que estavam fazendo com ele. Era uma situação de completo desamparo, e aí sim a gente tem uma vítima completamente inocente.
Por isso, nesse caso, nós temos um nível superior de egoísmo, o ultra-egoísmo, que vai além das fronteiras mais comuns do aproveitar-se de quem já existe, de quem já está aí no mundo. O ultra-egoísta, antes mesmo da existência do filho, já pensou no que poderia fazer com aquela pessoa, como poderia relacionar-se com ela, como esse relacionamento seria interessante para si, e daí tratou de mover-se para essa realização. O filho, portanto, já é uma vítima antes mesmo de existir, na própria mente dos pais, e passa a existir para concretizar o desejo deles. Se para o egoísta e para o superegoísta talvez faltasse uma motivação para ter alguma empatia com relação às suas vítimas, para o ultra-egoísta parece que não falta. Em primeiro lugar, ele foi o criador dessa pessoa. Se não fosse por ele, essa pessoa não existiria. Em segundo, a finalidade dele é ser a satisfação do criador. Em terceiro, a pessoa é constituída geneticamente e talvez até culturalmente por ele, caso haja convivência familiar. Antes, já tínhamos visto, então, que a motivação da procriação não estava ligada ao bem-estar do filho. Se assim fosse, não faria muito sentido procriar. Agora temos um quadro mais completo. De fato, procriamos por interesses próprios. Ao agirmos de maneira ultra-egoísta, sejam quais forem as motivações específicas que apontemos, no final das contas, é sempre uma projeção de nós mesmos que estamos fazendo. Bom, com isso, a gente termina aqui a apresentação do ultra-egoísmo. E eu apresento o tópico 20, né, em seguida dessa mesma parte, segunda do capítulo 2.